Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, é o texto que nós vamos ler. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesse texto, e com certeza você não vai sair daqui sem compreender algo especial que Deus quer compartilhar para o seu coração. Primeiro Reis, capítulo 17, de 1 a 7. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Compreender aí mais ou menos o texto? Elias é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Não houve profeta como ele em termos de manifestação de sinais e prodígios da parte de Deus. Ele nascera numa cidadezinha chamada Tisbe. Ele sai desse lugar que parecia até insignificante, parecia não muito expressiva, uma cidadezinha onde a gente olha e diz assim: não pode sair muita coisa boa desse lugar, né? O que vai florir aí? No entanto, Deus, que é especialista em usar coisas e pessoas insignificantes aos olhos de muitos, e Deus surpreende a todos com as suas escolhas. Ele chama da inexistência para a existência. Ele chama pelo nome o que ainda não existe. Deus, que tem por hábito tornar as coisas que não são mais excelentes do que aquelas que são ou que pensam que são. Deus, que por natureza prefere lidar com as coisas humildes e as pessoas humildes, foi lá em Tisbe e escolheu Elias. Decidiu que ele seria um profeta por excelência. Talvez Elias olhasse para si próprio e não visse nada em si que justificasse a escolha de Deus. Mas nenhum de nós tem de si próprio alguma coisa que justifique a ação e o favor de Deus. Deus sempre age à luz da sua própria vontade, do seu entendimento e da sua graça. Porque Deus sabe o que faz. Deus nunca se perde em seus propósitos. Deus, quando age em favor de alguém, Ele não está olhando se tem dinheiro, se tem fama, se tem condições materiais, se tem recursos intelectuais. Deus não lida com essa dimensão. Ele chama a quem não é, para que a glória dele seja vista e ele seja reconhecido como Deus que é, através do que não é. No frigir dos ovos,
Deus escolhe pessoas insignificantes para mostrar que Ele é o significante. Então Deus escolheu Elias, um homem habituado ao deserto, um homem habituado a um lugarejo distante. E Deus diz: vai até a terra de Gileade, porque eu tenho algo para você fazer. Nesse tempo, ele já compreende a voz de Deus, ele já é profeta. Nesse tempo, ele já está hábil e apto para fazer aquilo que Deus está ordenando. Ele não é um menino na fé, não é um homem que está acontecendo por acidente de percurso. Deus estava desesperado atrás de alguém, não achou ninguém, falou: Elias, vem cá ligeiro, para você mandar uma mensagem ali. Deus não trabalha assim, na agonia, na pressa. Deus tem os seus laboratórios aí nos lugares mais inexpressivos, onde você não imagina. Ele está tratando alguém, ele está preparando alguém, ele está forjando um caráter, ele está forjando um líder, ele está preparando alguém para ser significativo para uma geração. Onde você menos espera, lá no meio dos escravos, Moisés está nascendo, sendo posto entre juncos, escondido de Deus. Onde você menos espera, Josué está surgindo como moço do líder, num papel quase que no meio de nuvens, ninguém o via, mas Deus estava preparando para o futuro. Deus é assim, Ele vai separando pessoas nos lugares mais inóspitos, nos lugares que você nem faz ideia. Ele está preparando gente para fazer a vontade dEle. Oxalá Ele encontre o meio do seu coração para fazer a vontade dEle. E Ele chama Elias e diz: Elias, eu quero que você vá levar uma mensagem para o rei. Peraí, Deus. O Senhor me chamou do lugar menos expressivo para falar para o homem mais expressivo? O Senhor não teria um outro rei para falar para ele, não? Não é melhor de rei para rei? A conversa não fica mais agradável? Não se alcança melhor o coração? Elias, quem está te mandando sou eu. Você é profeta. Eu te elegi profeta. Eu te fiz profeta. E ser profeta é uma atividade que implica pelo menos 3 coisas básicas: conhecer a Deus, saber quem Deus é. Para ser profeta tem que saber quem Deus é. Não pode ser inexperiente em relação a Deus. Eu sou profeta, mas não conheço a Deus. Então você está maluco. Porque ser profeta de Deus tem que implicar conhecê-lo. Segundo, tem que ter experiência pessoal com Deus. Conhecer a Deus não é tudo. Porque tem muita gente que conhece a Deus de ouvir falar, de um milagre na casa do vizinho, de alguém que você soube que teve uma experiência de mudança de vida. Conhecer a Deus não é tudo, mas experimentar a Deus é uma dimensão mais profunda. É trazer Deus para a dimensão da sua casa, da sua pessoalidade, da sua individualidade. É trazer Deus para dentro dos conflitos que você está vivendo. Não se experimenta a Deus apenas ouvindo de terceiros. O experimentar da pessoa de Deus implica em prová-lo dentro dos dissabores, das lutas, dos apertos mais diversos que nós estamos atravessando. E diga-se de passagem que a bonança nem sempre é a melhor maneira de revelar o caráter de Deus. O caráter de Deus se conhece nos apertos, na prova, nas dificuldades, nos problemas familiares, no problema de saúde. É quando o dinheiro acaba mesmo, é quando o desemprego bate na nossa porta, que a gente vai ter uma revelação mais profunda dele. A gente vai conhecer o seu caráter, porque o nosso coração, enquanto está altaneiro, está desfrutando do bem bom, a gente nem quer saber de Deus, essa é a verdade. Quando a gente está na boa, a gente diz: Deus, até a próxima crise, ou até a próxima estação. Mas quando a luta vem, que aperta o gogó, que deixa a gente aflito, e a gente já não tem mais porta para bater, aí o coração se inclina para Ele. Por que a gente é assim? Eu não sei explicar, mas que é assim é. A gente se lembra de Deus, e aí Deus revela o seu caráter para nós. Por que Deus?
aproveita essas circunstâncias para mostrar-se forte para com aquele cujo coração se inclina a ele. Por uma simples razão, porque Deus não suporta o soberbo. Deus não suporta aquela pessoa autossuficiente que diz para si mesmo que não depende de ninguém, não depende de nada e muito menos de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. E a palavra resistência aqui é que Deus luta contra. É que Deus se equipa contra o soberbo, aquele que presume que de si mesmo pode viver sem precisar da intervenção divina. Soberbo é aquele que se acha o tal, que tem uma noção de si mesmo tão mentirosa, tão enganosa, tão narcísica, tão voltada para o seu próprio ego, que não passa na sua mente o depender de Deus. Aí Deus tem que quebrar. No que Deus se utiliza das circunstâncias para quebrar, Ele vai se revelando. Logo, um profeta, presumimos ser aquele ser humano que teve uma experiência com Deus na sua vida. Porque o falar de Deus implica saber quem Ele é na dimensão da experiência. E em terceiro lugar, não se pode ser profeta sem fé e sem obediência. Então Deus diz a Elias: vá até Acabe, o rei de Israel, e leva uma mensagem para ele. Olha o texto que aqui diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. O que ele acabou de dizer ao rei, que o Senhor Deus, que é rei sobre Israel, que governa inclusive sobre ti, que me mandou aqui, porque estou na presença dele, estou na face dele, ele me deu ordem para vir aqui lhe falar. Vive o Senhor, que me concedeu a oportunidade de lhe trazer uma palavra. E feliz é aquele que ainda pode receber uma palavra da parte de Deus. Feliz é aquele que ainda pode compreender que Deus está no seu encalço. E infeliz é o homem cujo coração de Deus já não se volta mais para ele. Porque está escrito lá em Romanos que os homens se tornaram tão perversos, que os homens se tornaram tão antagônicos a Deus, tão contrários a Deus, se tornaram tão vis, que Deus os entregou, Deus os abandonou nas suas próprias miserabilidades, para que eles chafurdassem na lama, para que se cumprisse um texto que diz assim: aquele que é santo, santifique-se mais, se encha de santidade, busque as coisas de Deus, viva na dependência de Deus. E aquele que é sujo, suje-se mais, porque Deus não quer puxar nenhum de nós aqui com anzol pelas narinas. Deus quer que a escolha pela vontade dele seja fruto da sua livre decisão. Que em relação a obedecê-lo e a amá-lo, você esteja disposto. E estar disposto aqui é um sentimento que surge de dentro do seu coração. Eu quero a Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero obedecer a Deus, eu decido, porque você já foi tocado pelo Espírito de Deus, fazer a vontade dele. Porque nós podemos recusar, nós podemos dizer não a Deus. E Deus está dizendo: Elias, vá a Acabe